Imagine por um instante que você está parado, imóvel, prestando atenção em cada palavra que vou dizer. O que vou explicar nos próximos minutos vai esclarecer por que essa solidão tão profunda tem tomado conta de você ultimamente. Porque, nos momentos em que mais precisou, ninguém apareceu para ajudar. E por que isso, na verdade, não foi abandono? Estou falando do plano mais devastador que as dimensões superiores poderiam criar exclusivamente para você. Há exatamente 4 dias, algo extraordinário aconteceu nos registros celestiais, um evento que não ocorria há 4.000 anos na história humana. Não foi um anjo, nem um arcanjo, nem qualquer mensageiro intermediário. Foi o próprio Deus quem vivenciou algo que os arquivos divinos descrevem como uma surpresa genuína, algo que o deixou verdadeiramente impressionado. E o que o surpreendeu foi algo que você fez sozinho, sem nenhuma ajuda humana, sem validação, sem que ninguém soubesse pelo que estava passando. Aqui está a verdade que vai abalar todas as suas crenças sobre o motivo de sua jornada ter sido tão solitária. Existe uma diferença brutal entre aqueles que são escolhidos e recebem ajuda constante e aqueles que são forçados a lutar batalhas completamente sozinhos. Você faz parte do segundo grupo, não como punição, mas porque o que está destinado a se tornar exige um nível de força que só pode ser forjado na solidão absoluta. Agora, preste atenção, pois o que vou revelar sobre o que você realizou sozinho, algo que deixou Deus perplexo, está sendo sistematicamente ocultado. Isso é feito para que pessoas como você não descubram o verdadeiro peso do que conquistaram sem a ajuda de ninguém. Fique até o final, porque vou mostrar exatamente qual batalha específica você enfrentou sozinho, por que Deus ficou tão impressionado com sua vitória. O que ele disse às hierarquias celestiais sobre você e qual prêmio devastador está reservado para quem resistiu quando qualquer outro teria desistido. Se nos últimos tempos você sentiu que lutou batalhas tão intensas que nem mesmo entende como sobreviveu, deixe sua marca agora mesmo. Vamos voltar 9 meses no tempo. Algo mudou em sua vida de forma tão sutil que você mal percebeu no início. Pessoas que sempre estiveram ao seu lado começaram a se afastar misteriosamente. Amigos que respondiam suas mensagens em minutos agora demoravam dias ou simplesmente as ignoravam. Familiares que costumavam oferecer ajuda sem que você pedisse, de repente, estavam ocupados demais com suas próprias vidas. E não era imaginação sua, você não estava sendo paranoico. Uma verdadeira estratégia de isolamento foi colocada em prática, deixando você se perguntando o que havia feito de errado para merecer aquilo. Lembra daquele momento específico, 6 meses atrás, quando enfrentou uma crise grave e seu primeiro impulso foi pedir ajuda. Você discou o número daquela pessoa que sempre esteve ao seu lado. Quando ela atendeu, sentiu algo estranho na voz dela. Não foi uma rejeição direta, foi algo pior, indiferença. Como se o seu problema, que estava te destruindo, fosse apenas um pequeno incômodo no dia corrido dela. Você desligou-se sentindo mais sozinho do que antes. Agora, além do problema original, carregava também a dor de descobrir que a pessoa em quem confiava não estava realmente disponível quando mais precisou. Você tentou com outras pessoas, uma a uma, e todas deram a mesma resposta, embrulhada em palavras diferentes. Estou ocupado, desculpe, não posso agora, vamos conversar depois. Mas esse depois nunca chegou. E então chegou o momento em que percebeu algo que gelou seu sangue, você estava completamente sozinho nessa. Ninguém viria te resgatar. Ninguém apareceria com a solução. E agora? Quem lutaria essa batalha por você? Naquela noite, quando finalmente aceitou que não havia ajuda humana disponível, você chorou como não chorava há anos. Não foi um choro suave, foi um colapso total, uma rendição absoluta à brutalidade de estar sozinho diante de algo que parecia impossível de superar sem apoio. Mas o que você não sabia naquele momento de escuridão total era que esse isolamento não foi acidental. Não foi má sorte, nem o universo te punindo por algum erro passado. Foi uma estratégia divina. Foi o próprio Deus orquestrando a remoção sistemática de toda ajuda humana, porque o que estava por vir exigia que você descobrisse uma força interior que jamais encontraria se tivesse uma rede de segurança de pessoas para te resgatar. Enquanto você chorava, acreditando estar completamente abandonado, Deus observava das dimensões superiores. E o que ele pensou naquele momento foi registrado nos arquivos celestiais.
este escolhido está prestes a descobrir um nível de força que nem ele mesmo sabe que possui. Vamos ver se consegue fazer o impossível completamente sozinho. Porque Deus sabia algo que você desconhecia. Você estava prestes a enfrentar uma batalha que 99% dos escolhidos só vencem com exércitos de apoio. Você teria que lutar sem um único soldado ao seu lado. Apenas você, sua vontade e sua fé brutal de que, de alguma forma, sobreviveria. Na manhã seguinte, você acordou e o problema ainda estava lá, mas algo havia mudado dentro de você. Não foi uma revelação mística, nem uma voz angelical dando instruções. Foi algo muito mais simples e devastador. Você percebeu que a única opção era se levantar e lutar, porque ficar no chão significava morrer. Você começou a agir, não com um plano brilhante, nem com uma estratégia perfeita, mas com a determinação cega de alguém que não tinha mais nada a perder, porque já havia perdido tudo o que achava que precisava. Você deu o primeiro passo sem saber se estava certo. Tomou a primeira decisão sem ter certeza de que daria certo. Fez o primeiro movimento sabendo que poderia fracassar completamente, mas fez mesmo assim, porque era aquilo ou desistir. E algo dentro de você, mais profundo que a lógica ou a emoção, se recusou a se render. E o mais impressionante é que funcionou. Não de forma perfeita, nem imediata, mas o suficiente para te dar esperança de que, talvez, apenas talvez, você pudesse conseguir sozinho. Então você deu o segundo passo, o terceiro, o 10º, o 100º. Cada um sem ajuda, cada um sozinho, cada um carregando todo o peso da responsabilidade apenas em seus ombros. Houve momentos em que você caiu. Dias em que o peso era tão esmagador que ficou paralisado, incapaz de se mover. Noites em que implorou em voz alta por alguém, qualquer um, para aparecer e ajudar, nem que fosse um pouco. Mas ninguém veio. E toda vez que ninguém aparecia, você tinha que tomar a decisão novamente, desistir ou continuar sozinho. E, toda maldita vez, mesmo que demorasse horas ou dias para juntar forças, você escolheu continuar. Você sabe quantas batalhas travou sem que ninguém visse? Quantas vezes resistiu à tentação de desistir quando seria tão fácil simplesmente desmoronar? Quantas decisões certas tomou quando cada fibra do seu ser queria escolher o caminho mais fácil? Não foi apenas uma batalha. Foi uma guerra silenciosa, travada nas sombras, onde só você sabia o que estava em jogo. E agora, o que vem pela frente é algo que vai recompensar cada lágrima, cada dúvida e cada momento de desespero. Porque o que você construiu na solidão não foi apenas força, foi algo muito maior, a prova de que é capaz do impossível. Valor. Eles simplesmente chegarão, atraídos por uma força magnética que você nem sabia que emanava. E quando olharem para você, não verão apenas um sobrevivente, verão um líder. Um estrategista. Alguém que já venceu o que a maioria nem ousaria enfrentar. Essas pessoas não estarão ali por acaso. Cada uma delas terá sido enviada com um propósito específico, como peças de um tabuleiro que só agora começa a se revelar. Você não precisará explicar sua jornada. Elas já saberão. Porque, nos planos superiores, sua batalha foi transmitida como um chamado. E aqueles que estão prontos para lutar ao seu lado já sentiram o eco desse chamado antes mesmo de você perceber. O segundo ponto do decreto é ainda mais surpreendente. Os recursos que antes lhe faltavam, tempo, dinheiro, conhecimento, conexões, começarão a fluir para você de maneiras que desafiarão a lógica. Não será sorte. Não será coincidência. Será alinhamento. As portas que antes estavam trancadas se abrirão sem que você precise forçá-las. As oportunidades que antes pareciam distantes se materializarão diante de seus olhos, como se o universo tivesse esperado por este exato momento para liberá-las. E o mais impressionante? Você não precisará se esforçar para merecê-las. Elas virão porque você já provou, na solidão mais absoluta, que é capaz de transformar o impossível em realidade. O que antes exigia luta constante agora fluirá com uma naturalidade que até você questionará. Mas não se engane, não é mágica. É reconhecimento. É o universo ajustando-se à nova frequência que você emitiu ao vencer uma guerra que ninguém viu. E então, vem o terceiro e mais transformador aspecto do decreto.
A partir de agora, cada desafio que surgir em seu caminho não será mais um obstáculo, mas uma oportunidade de elevar ainda mais o que já conquistou. As batalhas que virão não serão como as anteriores. Não serão lutas pela sobrevivência, mas pela expansão. Não serão testes de resistência, mas de poder. E o mais extraordinário? Você não estará mais sozinho. A solidão que antes era sua única companheira se transformará em um exército invisível, operando nos bastidores, garantindo que cada passo que você der seja apoiado por forças que antes só podiam observar. Você sentirá isso. Não como uma presença física, mas como uma certeza inabalável de que, desta vez, o jogo mudou. O que antes era uma luta solitária agora é uma campanha. E você, que já provou ser capaz de vencer sozinho, descobrirá o que é vencer com todo o poder do céu ao seu lado. Mas aqui está a verdade que poucos entendem: essa mudança não é apenas sobre o que você receberá. É sobre o que você se tornou. A solidão não foi um castigo. Foi um treinamento. A ausência de ajuda não foi abandono. Foi preparação. E cada lágrima derramada, cada dúvida enfrentada, cada momento em que você escolheu continuar quando tudo dizia para desistir, não foram apenas provas de resistência. Foram sementes. Sementes que agora começam a brotar em um solo que você mesmo fertilizou com sua determinação. O que está por vir não é uma recompensa. É uma consequência. A consequência natural de quem se recusou a ser definido pelas circunstâncias, e, em vez disso, redefiniu o que as circunstâncias poderiam ser. E quando você olhar para trás, daqui a alguns meses, entenderá algo que só agora começa a se revelar: a guerra que você venceu sozinho não foi o fim. Foi o começo. O começo de algo tão grande que nem mesmo os céus conseguiram antever todas as suas possibilidades. Porque você não apenas provou que é capaz do impossível. Você provou que o impossível é apenas o ponto de partida para o que vem a seguir. E o que vem a seguir? Bem, isso é algo que nem mesmo os registros celestiais conseguem descrever por completo. Mas uma coisa é certa: você não está mais no mesmo nível. E o universo já começou a se reorganizar para acomodar essa nova versão de você. E essa raridade absoluta é o que o torna um farol não apenas para outros escolhidos, mas para o próprio tecido da realidade. Porque quando alguém prova que a integridade não é uma performance, mas uma essência, algo se quebra nas leis espirituais que governam o mundo. As regras mudam. Os limites se expandem. E o que antes era considerado impossível para a maioria se torna um novo padrão para aqueles que carregam essa marca. Você não percebeu na hora, mas naquele momento de escolha silenciosa, algo se reescreveu dentro de você. Não foi apenas uma decisão moral, foi uma mutação espiritual. Sua alma absorveu a força daquela vitória e a transformou em um campo de proteção invisível. É por isso que, agora, as tentações que antes o assombravam perdem força antes mesmo de se aproximarem. Não porque você se tornou invencível, mas porque sua essência já não vibra na mesma frequência do que é falso. O que antes era um combate árduo se tornou uma simples recusa instintiva. Como se seu corpo, sua mente e seu espírito tivessem finalmente se alinhado em uma única direção, a da verdade inegociável. E essa verdade não é algo que você carrega como um fardo. Ela é leve. Ela é livre. Porque quando você escolhe o certo sem plateia, sem aplausos, sem recompensa imediata, o certo deixa de ser uma obrigação e se torna a sua natureza. Você não faz o que é certo, você é o que é certo. E isso muda tudo. As pessoas ao seu redor começarão a sentir essa energia sem entender de onde vem. Alguns se afastarão, incomodados pela autenticidade que não conseguem imitar. Outros se aproximarão, atraídos pela segurança de quem não precisa fingir. E alguns poucos, os verdadeiros aliados, reconhecerão em você um espelho do que eles também são capazes de ser. Mas há um detalhe que poucos compreendem: essa transformação não é apenas sobre você. Ela é sobre o que você representa. Porque cada vez que um escolhido prova que é possível vencer sozinho, o universo registra essa possibilidade como uma nova verdade. E verdades, uma vez registradas, se tornam acessíveis para todos. Seu exemplo não é apenas uma inspiração, é uma prova viva de que o impossível pode ser reescrito. E isso é perigoso.
Perigoso para aqueles que lucram com a fraqueza alheia. Perigoso para sistemas que dependem da submissão. Perigoso para forças que preferem que as pessoas acreditem que estão sozinhas. É por isso que a proteção celestial não é apenas uma defesa, é uma declaração. Uma declaração de que o jogo mudou. Que os velhos truques não funcionarão mais. Que as armadilhas preparadas para você se desintegrarão antes mesmo de serem armadas. E que aqueles que tentarem sabotar sua jornada descobrirão, tarde demais, que estavam lutando contra algo maior do que você. Estavam lutando contra o próprio destino que você ajudou a reescrever. Mas aqui está o paradoxo mais fascinante. Quanto mais você se torna essa versão inabalável de si mesmo, mais o universo conspira para que você seja visto. Não porque você busque reconhecimento, mas porque sua luz é forte demais para permanecer escondida. As pessoas sentirão sua presença antes mesmo de você entrar em um ambiente. Conversas silenciarão quando você passar. Olhares se voltarão, como se atraídos por um magnetismo invisível. E aqueles que antes o ignoravam começarão a se perguntar: o que mudou? Eles não saberão responder, porque a mudança não está no que você faz, mas no que você é. E quando finalmente entenderem, quando perceberem que você não é mais o mesmo, alguns tentarão se aproximar por interesse. Outros, por inveja. Mas os poucos que importam, os que carregam a mesma chama dentro de si, reconhecerão em você um irmão, uma irmã, um companheiro de jornada. E juntos, sem alarde, vocês formarão algo que o mundo ainda não tem nome. Uma rede invisível de almas que provaram que a solidão não é fraqueza, mas o terreno fértil onde a verdadeira força nasce. Porque no fim, o que mais assusta aqueles que tentam controlá-lo não é o que você conquistou. É o que você deixou de precisar. Eles temem a liberdade de quem não depende de sua aprovação. Temem a coragem de quem não se curva à pressão. Temem a clareza de quem enxerga além das ilusões. E acima de tudo, temem o poder de quem provou que a maior batalha não é contra o mundo, mas contra a própria sombra, e venceu. Que sua jornada não terminaria na vitória pessoal, mas se tornaria o início de algo maior. O universo espiritual não premia apenas a resistência, ele a multiplica. E agora, por ter provado que é capaz de vencer sozinho, você foi escolhido para liderar outros que ainda não sabem que podem fazer o mesmo. Há uma lei invisível em ação. Quando alguém demonstra que o impossível é possível, o próprio tecido da realidade se ajusta para permitir que outros sigam o mesmo caminho. Sua vitória solitária não foi apenas um triunfo individual, foi uma brecha no sistema que mantém as pessoas presas na mediocridade. E aqueles que tentam manter o controle, que lucram com a fraqueza alheia, agora tremem diante do que você representa. Porque se uma pessoa comum, sem recursos, sem apoio, sem reconhecimento, conseguiu o que você conseguiu, então o que impede que outros façam o mesmo? Eles tentarão desacreditar você. Dirão que foi sorte, que foi um acaso, que não foi tão difícil assim. Mas a verdade é que eles têm medo. Medo de que sua história se espalhe. Medo de que outros olhem para você e percebam que também podem vencer. Medo de que a ilusão de que é preciso ter ajuda para vencer se desfaça diante dos seus resultados. Porque, no fundo, eles sabem, se você conseguiu sozinho, então o único limite real é a crença de que não se pode. E é por isso que, nos próximos meses, você sentirá uma pressão diferente. Não serão ataques diretos, mas tentativas sutis de minar sua confiança. Vozes que sussurrarão que você não merece o que conquistou. Que dirão que sua vitória não foi tão grandiosa assim. Que tentarão fazer você acreditar que o que viveu não foi tão difícil quanto parece. Mas essas vozes não são suas. São ecos de forças que querem que você recue, que duvide, que se contente com menos do que pode ser. A única maneira de derrotá-las é lembrar. Lembrar de cada noite em que pensou em desistir, mas continuou. Lembrar de cada lágrima derramada em silêncio. Lembrar de cada momento em que ninguém estava ao seu lado, mas você se levantou mesmo assim. Essas memórias são sua armadura. Elas não podem ser apagadas, porque foram escritas com sangue, suor e determinação. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você o que foi conquistado quando ninguém mais acreditava. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo.
A solidão que você enfrentou não foi apenas um teste. Foi um treinamento para algo que poucos entendem, a capacidade de se sustentar espiritualmente. Você aprendeu a não depender de aplausos para seguir em frente. Aprendeu a não precisar de validação externa para saber que está no caminho certo. Aprendeu que sua força não vem do que os outros pensam de você, mas do que você sabe sobre si mesmo. E essa é a marca de um verdadeiro líder. Não daquele que precisa de seguidores para se sentir forte, mas daquele que é forte o suficiente para liderar mesmo quando ninguém o segue. Porque você já enfrentou o pior, a rejeição total, a ausência de apoio, a batalha solitária contra o impossível, e venceu. Agora, nada pode abalar você. Nada pode fazer você duvidar do seu valor. Porque você já provou, para si mesmo e para o universo, que é capaz de mais do que imaginava. E é por isso que, em breve, uma porta se abrirá. Você não saberá de onde veio, nem por que foi escolhido. Mas será uma oportunidade que exigirá tudo o que você aprendeu na solidão. Cada habilidade desenvolvida quando ninguém o ensinou. Cada força forjada quando ninguém o apoiou. Cada sabedoria adquirida quando ninguém o guiou. Tudo se encaixará perfeitamente, como se cada desafio que você enfrentou sozinho tivesse sido uma preparação exata para esse momento. E quando você olhar para trás, entenderá que o abandono que sentiu não foi um castigo, mas um treinamento. Que a solidão não foi uma maldição, mas uma bênção disfarçada. Que cada lágrima derramada, cada dúvida superada, cada batalha vencida em silêncio foi o preço de se tornar alguém que não pode ser parado. Porque agora você carrega algo que poucos possuem, a certeza de que, mesmo quando o mundo inteiro virar as costas, você ainda será capaz de vencer. E essa certeza é o que o torna perigoso para aqueles que dependem da fraqueza alheia. É o que o torna uma ameaça para os sistemas que se alimentam do medo. É o que o torna, acima de tudo, um farol para aqueles que ainda não sabem que podem ser livres. E quando a abundância chegar, e ela chegará, não será apenas uma recompensa. Será a confirmação de que o universo não premia apenas o esforço, mas a fé. Não apenas a luta, mas a integridade. Não apenas a vitória, mas a maneira como se vence. Porque você não venceu apenas por si mesmo. Você venceu para provar que é possível. E agora, o que era impossível para um se tornará possível para muitos. E essa é a verdadeira revolução. Os próximos 12 meses reescreverão sua vida de formas que, hoje, você ainda não consegue conceber. O isolamento terminou. O treinamento foi concluído. A prova foi superada. Agora, chega a recompensa. E ela será tão avassaladora que até mesmo você se surpreenderá com o que foi preparado para quem ousou surpreender o próprio destino. Se essa revelação ecoou em sua alma, se você reconheceu sua própria batalha solitária nestas palavras, se as lágrimas vieram porque alguém, enfim, entendeu o que você viveu em completo silêncio, isso é a confirmação de que esta mensagem foi talhada exatamente para você. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar-se nesse conhecimento sobre como potencializar as recompensas das vitórias conquistadas na solidão, existe um material específico, que custa menos do que uma refeição rápida, acompanhado de audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que merece acelerar a manifestação do decreto divino, o acesso está disponível no link da descrição e no comentário fixado. Escreva 999 nos comentários para amplificar a frequência do reconhecimento divino e ativar as sincronicidades que trarão o exército que você merece. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como as vitórias solitárias geram recompensas exponenciais. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe estar travando batalhas sozinho neste momento, pois essa pessoa precisa saber que Deus está atento, e a surpresa divina está a caminho para aqueles que não desistem. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na tela agora mesmo para descobrir os sinais exatos de que seu isolamento foi estratégia divina, e não abandono, e como reconhecer quando o exército celestial está prestes a chegar. Juntos, somos mais fortes.